Bom dia, pessoal, eu sou José Cláudio Securato. Eu vou falar um pouco agora com vocês sobre Brasil 2020, focando nos aspectos econômicos da economia brasileira. Claro que a gente vai acabar tocando um pouco em temas de economia global, mas a essência aqui é falar um pouco sobre perspectivas de Brasil para o ano que vem. Bom, para a gente começar, eu propus aqui uma discussão, eu tenho alguns tópicos, eu queria muito mais do que te dar alguns dados de quanto que vai ser o PIB, o emprego, a inflação, os juros, os resultados do setor externo. Eu quero que você entenda o racional, o raciocínio que está por trás das nossas projeções, das nossas ideias. Eu vou dividir com vocês tudo que a gente comenta em sala de aula aqui na Sampo, tudo que a gente comenta com os nossos clientes corporativos, né, em palestras, em consultorias, e tudo que o nosso time de pesquisa tem de agrupamento de dados. Então tem aqui bastante da nossa opinião. A ideia central é o seguinte: vamos colocar aqui algumas premissas, que são essas considerações iniciais. Vou falar um pouco sobre como a confiança é o grande chave de desenvolvimento de qualquer país, e no Brasil não é diferente. Vou falar sobre quais são as medidas econômicas, a natureza das medidas, né, o quanto elas têm chance ou não chance de serem implementadas. Vou falar um pouco sobre algumas previsões, aí eu vou entrar em alguns números, mas mais o racional do número. Vou falar um pouco dos riscos, ou seja, onde que esse negócio aqui pode dar errado. E no final a gente fecha, né, falando um pouco sobre o país. Então vamos lá. Primeira coisa, né, o que eu acho muito importante? Separe a figura do presidente Bolsonaro da economia. Aqui não é uma questão se eu, a Sampo, a gente é fã ou não é fã do presidente, da figura do presidente. Eu particularmente não sou, mas o que está aqui, o que a gente está analisando a gente torce pelo Brasil, a gente quer que o Brasil dê certo, então o nosso papel é conseguir interpretar e entender o que o time econômico que hoje está no governo toma de medidas e o quanto isso pode afetar a nossa vida, os nossos negócios e as nossas decisões do ano que entra. Então esse é o nosso escopo. Então esquece as frases do presidente, esquece as polêmicas com relação à sua família. Isso atrapalha, é claro que atrapalha, seria muito melhor se isso não tivesse, mas eu queria descolar isso porque isso acaba sendo muito previsto, muito presente nas manchetes, nas primeiras páginas de jornais, né, enquanto existe um Brasil focado na economia andando de verdade, fazendo uma grande transformação. A segunda coisa que eu queria deixar como muito importante é separar os desejos e preconceitos para compreender então a perspectiva do país. Eu sei que a eleição já passou 12 meses, já passaram 12 meses, mas essa bipolarização, esses extremos, eles são ruins para o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter diversidade de ideias, é fundamental que a gente tenha pensamentos diferentes, a gente tem que respeitar os pensamentos das outras pessoas, ter certeza que você que está assistindo a gente tem sua preferência política, isso é importantíssimo para o amadurecimento democrático do país, mas no fundo existe uma economia que é a nossa economia, que é a economia de todos os brasileiros, todos estão presentes no Brasil, que é das pessoas físicas, que é das empresas, que é que o governo atua e que é o que a gente relaciona com o resto do mundo. Então, separa um pouco isso. Outro item importante é que a gente tem uma equipe ligada à atividade econômica que é muito competente. E isso é um sonho, né? Isso é um privilégio, né? Uma equipe econômica de alta qualidade. Talvez você concorde mais ou menos com a linha econômica, mas quanto maior a qualidade da equipe econômica, mais chance a gente tem de acertar e seguir uma linha, né, com qualidade para isso. Outro ponto importante é separar um governo de direita versus um governo liberal. São coisas completamente diferentes, né? O presidente Bolsonaro, ele é de direita, ele quer fazer um governo de direita, né? E o nosso ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele é um ministro liberal. São coisas distintas, porque eu posso ser de direita sem ser liberal. Liberal, não estou falando em termos culturais, em termos éticos, em termos de comportamento, estou falando de economia liberal, é completamente diferente, né? A base da economia liberal é o Estado agir menos na economia, diretamente, e agir para garantir segurança, saúde e educação, que são os três grandes pilares de qualquer Estado, e deixar a iniciativa privada agir em termos econômicos. Essa é a principal característica de uma agenda liberal em termos econômicos. Muito bem. Outro item importante, ano de 2019 foi um ano de ajustes em termos econômicos, então ele não é um ano de explosão econômica, né? O PIB brasileiro esse ano se aproxima de 1%, não é um baita crescimento, não é uma explosão de geração de empregos,
Não é isso, né? A gente tem bons números em 2019, taxa de juros mais baixa da nossa história, uma inflação muito baixa, uma das mais baixas também da nossa história, um setor externo superavitário, muito importante, ou seja, um setor externo que a gente exportou de forma consistente, a gente tem um risco país, que é o menor risco país da nossa história, bolsa de valores batendo recordes. Então existe um conjunto de números econômicos muito positivos, e isso é um ótimo sinal. Eu olho esses números, dessas variáveis econômicas, como grandes métricas de performance. Eu tenho certeza que na empresa onde você trabalha, você tem métricas de performance para alcançar. Um país também tem métricas de performance para alcançar. Agora, tem duas grandes métricas que o Brasil precisa melhorar, que é geração de empregos em primeiro lugar e PIB. Mas a gente precisa primeiro alinhar o resto para poder crescer essa. Eu acho que a gente está fazendo isso. Então, 2019, ano de ajuste, e aqui eu deixo, minha grande mensagem é um otimismo para o Brasil em 2020, um otimismo moderado, com bastante cautela, um otimismo responsável. Não é que ano que vem nós vamos explodir, e o futuro chegou. Não, não é isso. Os anos são difíceis, tem grandes desafios, principalmente na área de emprego, eu vou comentar, é onde mais impacta as pessoas. Vamos lá, primeiro item que eu gostaria de explorar com vocês é o item de confiança. Eu gosto muito dessa frase, quem já assistiu minhas apresentações sabe que eu sempre cito ela, e ainda não consigo parar de citar ela porque a gente não consegue superar isso, Mas Larry Summers, que é um ex-secretário de economia, do Tesouro, como ele chama, nos Estados Unidos, falou já há alguns anos atrás, confiança é a forma mais barata de estímulo econômico. E é verdade. Às vezes a gente não precisa fazer grandes reformas, não precisa fazer grandes mudanças, não precisa colocar massas de dinheiro na economia. O que a gente precisa é dar confiança para os agentes econômicos, porque eles farão isso pelo país. Quem são os agentes econômicos? Nós, pessoas físicas, empresas, os governos, municípios, estados, o Distrito Federal e a União, e lógico, o resto do mundo, como o resto do mundo olha o Brasil. Quando os agentes econômicos estão confiantes, eles se sentem no momento de colocar dinheiro na economia. Nós, pessoas físicas, colocamos dinheiro na economia, por exemplo, comprando. As empresas investindo, contratando. Os governos arrecadando mais e colocando mais dinheiro na economia. O grande combustível de qualquer economia é a quantidade de recursos que gira nessa economia. Então é muito importante que um país com alto nível de confiança certamente vai atrair mais volume de dinheiro. E dinheiro gera dinheiro, porque quanto mais PIB, quanto mais riqueza gerada, quanto mais serviços prestados, mais pessoas são necessárias para trabalhar nessa economia, quanto mais pessoas, maior o nível de emprego, portanto mais pessoas empregadas, isso significa mais pessoas com salários, mais pessoas com maior renda, mais pessoas que podem tomar crédito, maior nível de confiança dessas pessoas por estarem empregadas. Isso se reverte em consumo, quanto maior o consumo, maior a absorção de estoques de produtos e estoques de serviços, e quanto maior a absorção de estoques, tanto de produtos quanto de serviços, maior a necessidade de produzir e de prestar mais serviço. E aí a gente vai aumentar o PIB. E quando a gente aumenta o PIB, a gente começa esse ciclo de novo, gerando empregos. Então, o ciclo econômico, simplificado aqui nessa minha explicação, grande combustível dele é dinheiro. Mas para ter dinheiro, precisa ter confiança. Se eu não tenho confiança, quando você não tem confiança, a gente não quer comprar uma coisa nova. A gente não quer assumir um compromisso financeiro de um parcelamento. A gente fica cauteloso. Normalmente a gente fica com receio de perder o emprego, de perder uma renda extra, um receio de assumir uma compra e depois não poder honrar essa compra. Por isso que confiança é muito importante. E esse raciocínio que acontece com a gente individualmente, acontece em massa no país e acontece nas empresas. Se eu sou um varejista, eu vou abrir mais 5, 10, 20 lojas, 50 lojas novas, se eu não tenho confiança no país. Se eu sou uma indústria, está na hora de fazer um novo parque industrial, uma nova fábrica. Ou seja, essas dúvidas vão sempre se caracterizar por confiança. Portanto, o que a gente mais pode fazer pelo Brasil hoje, o que o governo mais pode fazer é aumentar o nível de confiança. Por que isso é um grande problema? Porque nos governos passados, eu estou falando principalmente de 2015, 16 e 17, os anos 15 e 16, os anos do final do segundo mandato da presidente Dilma, e o seu próprio primeiro mandato em si, houve uma quebra de confiança. Então o Brasil acumulou diversos riscos. Riscos de crise econômica, lembrando que o nosso PIB em 2014 foi 0, em 2015 foi 3,8 negativo, em 2016 3,4 negativo, ou seja,
o PIB brasileiro ele derrubou, ele caiu, ele desabou. Esse desabamento, obviamente, vai gerar desemprego. Nós chegamos no desemprego, nosso desemprego era 4% e nosso desemprego chegou a 14%. Então, uma destruição econômica, né? Uma crise política grande, né? Também por questões de Lava-Jato, por questões de sacudir os pilares, né, do controle político brasileiro, né? E até chegamos a uma crise institucional, o impeachment, que é sempre uma coisa desgastante, muito negativa para um país. Então, ou seja, se você fosse um investidor, você quer colocar dinheiro nesse país, será que não é melhor esperar um pouquinho? Esse racional é que consciente ou inconscientemente passou pela nossa cabeça também como consumidores. Muito bem, quebramos a confiança e estamos reconquistando essa confiança gradativamente. Eu sei que você está pensando, pô, mas quando o presidente tuita alguma coisa, dá uma chacoalhada na confiança. Claro que dá, né? Mas, de novo, nosso bate-papo aqui é sobre economia. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre medidas econômicas. Tá bom, Securato, vamos resolver o problema do Brasil, temos que tomar medidas econômicas. Como é que a gente poderia organizar essas medidas econômicas? Eu queria que você olhasse essas medidas econômicas de dois lados. Existem medidas econômicas aprovadas com autonomia do Poder Executivo, ou seja, da própria presidência dos ministérios. Essas são fáceis, né? Quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolve tomar uma decisão, né, junto com o seu time, muito competente, e toma uma decisão sobre economia, ele tem autonomia para fazer, ele simplesmente vai lá e faz. Mas quando a gente precisa tratar de temas estruturais, aí a gente precisa do Congresso, a gente precisa do Poder Legislativo. Então, existem medidas econômicas que dependem do Poder Legislativo. O grande problema, historicamente, é como é que eu, presidente, ministros, consigo o apoio dos senadores e dos deputados federais. Esse apoio, historicamente, é sempre uma grande negociação. E aí cabe a habilidade de cada presidente conseguir negociar mais ou menos. A gente viu agora no governo Bolsonaro uma ruptura dentro dessa agenda que existia no passado. Os presidentes passados trabalharam muito com troca de favores. Ou seja, eu te dou um ministério aqui na minha presidência, em troca disso o seu partido me dá apoio no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso que foi conhecido como um presidencialismo de coalizão, um presidencialismo onde você no fundo não tem uma independência, isso atrai ministros de baixa competência, porque eles não são especialistas nos temas em que eles operam, e isso traz um conchavo político muito negativo para o Brasil. O que acontece hoje é uma separação desses poderes, isso é muito importante, né? E essa separação de poderes, a gente percebe o seguinte: o poder legislativo vai atuar nas questões de Estado. E ele está deixando o presidente e o poder executivo sozinho nas questões de governo. O que é uma questão de Estado? É uma coisa que é boa para o Brasil. O que é uma questão de governo? O que é uma agenda de governo? É algo que era bom para este governo. E isso é interessante. A gente não tinha visto isso tão claramente ainda no poder brasileiro, né? No que diz respeito, claro, eu estou me atendo aqui a decisões de cunho econômico. Então, no fundo, o que a gente está vendo é a reforma da Previdência é algo positivo para o Brasil? É uma agenda de Estado para o Estado brasileiro? Então a gente vai votar e vai aprovar. E isso foi muito positivo. Quando o presidente propõe alguma coisa que é boa para o mandato dele, eles vão aprovar? Não, eles não vão aprovar. Eles talvez nem vão apreciar, nem vão botar em pauta para votação. Então, viabilidade de medidas econômicas se dá pelo Congresso atuar na agenda de Estado e não na agenda de governo. Esse é um ponto importante. Qual a importância disso? As coisas estão acontecendo. Estão acontecendo principalmente porque são boas para o Brasil. Vamos lá, vamos separar um pouco então as medidas econômicas. Eu tenho aqui um conjunto de medidas, tá? Eu vou colocar o que é uma agenda defensiva para o Brasil e o que é uma agenda construtiva para o Brasil. No fundo é o seguinte: não dá para avançar e crescer o Brasil, ter o Brasil que eu e você queremos, se a gente não resolver alguns problemas. Então vamos começar pela agenda, primeiro, que eu chamo de agenda defensiva. Agenda defensiva é o que está verdinho aqui, já conseguimos fazer, o que está amarelinho está sendo avaliado. Então, o governo Temer já fez a reforma trabalhista, uma reforma positiva para o Brasil. Claro que você fala, poxa, mas tem pontos a melhorar, não tem dúvida, né? A legislação trabalhista era de 1943, né? E já passou passaram muitos anos e ficou extremamente defasada, né? Tinham barbaridades na legislação trabalhista do passado, né? Por exemplo, as mulheres terem um descanso de 15 minutos depois do seu turno convencional para depois fazerem hora extra.
E a natureza desses 15 minutos era para elas poderem ligar para os maridos pedindo permissão para poder fazer hora extra. Quer dizer, uma realidade de 43, não é uma realidade nem da década de 70, nem de 80, muito menos dos dias de hoje. Então, a reforma tem pontos muito positivos, estou ressaltando um aqui que não é polêmico, mas existem ganhos econômicos para o Brasil e também a gente vai ter que analisar com o tempo se isso foi bom de verdade, tirando a crise econômica do papel. Tem gente que fala, não, mas a crise trouxe desemprego. A crise trouxe desemprego foi a crise econômica. A que trouxe desemprego foi um PIB de menos 3,8, um PIB de 3,6 negativo. Isso traz desemprego. A economia pujante traz emprego. A gente está facilitando, sob certo aspecto, as questões trabalhistas. Vamos aguardar. Mas está feito. Né? As pessoas físicas no geral, as empresas no geral, os governos no geral. E quem está fora viu como positivo, então é bom. Programas da Previdência, é importante notar que a Previdência que quase foi aprovada no governo Temer era menos da metade da economia, e essa que a gente aprovou é mais importante, mais que o dobro do que foi proposto, então é uma boa economia. O Brasil consegue com isso encaixar melhor seus gastos públicos. Só para lembrar, de todos os impostos federais arrecadados, hoje 65% deles pagam Previdência. Não faz sentido, não sobra dinheiro para fazer nada. Então precisávamos fazer de fato a Previdência. Não tenha dúvida que a Previdência é muito positiva para o Brasil, né, e para as pessoas no limite no seu conjunto. Bom, hoje tem em negociação uma reforma administrativa, uma reforma mais para diminuir, né, para o Brasil parar de gastar dinheiro de forma não estruturada, e uma reforma tributária. A reforma administrativa é porque o Estado é muito inchado, o Estado brasileiro é um Estado ineficiente, um Estado moroso, é um Estado que está no século retrasado. A gente precisa trazer o Estado para cá. O Estado serve para prestar serviço para a gente. E se a gente não tiver saúde, educação e segurança de qualidade, o Estado não está fazendo o seu papel. Hoje, para você ter uma ideia, né, a ideia do governo, a ideia do ministro Paulo Guedes é, por exemplo, né, diminuir o custo do Estado. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro que em 3 anos, 50% do funcionalismo público se aposenta. E não haverão novas contratações, não haverão novos editais de contratação. Então vai acontecer na marra. Como é que ele vai fazer? Bom, ele vai ter que requalificar as pessoas que não foram aposentadas, digitalizar, automatizar e gerar melhor serviço para a população. Segunda medida que é interessante é dar mais meritocracia para o funcionalismo público. O funcionário público tem uma estabilidade tremenda que chega, obviamente, né, em muitos casos, a não ter a contrapartida em performance, né, em termos de atuação para a gente, cidadãos. Então a ideia central é como é que a gente consegue, por exemplo, nos 10 primeiros anos de contratação, ser regime CLT e não ser um regime convencional, que é o regime de estabilidade pública. Então as pessoas vão ter todos os seus direitos, mas elas vão ser avaliadas nos 10 primeiros anos de trabalho. Isso é muito positivo para o Brasil, porque se elas não performarem bem, se o nosso serviço de saúde, educação e de segurança não estiver bom, como todos os outros serviços prestados pelo Estado, essas pessoas não deveriam continuar lá, porque não estão fazendo também a sua parte dentro do possível. Tá? Existe um outro item muito interessante, que é rebalancear um pouco o valor dos salários de entrada na carreira pública. Existem muitos cargos que o salário de entrada é 10 mil reais, 15 mil reais, um salário que não é compatível com a iniciativa privada. Eu não conheço alguém que no seu primeiro emprego ganha 10 mil reais. É muito dinheiro. Não faz sentido. Será que se a gente diminuísse então de 10 para 8, para 7, a gente não continuaria atraindo pessoas boas para trabalharem e teria uma economia brutal quando a gente coloca isso em escala? Então, existem medidas administrativas que eu estou muito otimista, elas estão sendo discutidas hoje no Congresso, provavelmente vão ser tratadas no ano que vem. A ideia fiscal é sempre uma ideia de como conseguir economizar dinheiro no orçamento. O Brasil tem um orçamento extremamente deficitário. O Brasil chegou a ter 700 bilhões de reais em déficits nominais. 700 bilhões de reais é muito dinheiro. É dinheiro que a gente está pagando dos nossos impostos e que não está retornando em serviço para a gente. 700 bilhões de reais, escolhe qual problema você quer resolver. Eu resolvo para você. Com 700 bilhões, eu resolvo o problema da educação do Brasil com 700 bilhões. 700 bilhões de reais é muito dinheiro. É possível a gente fazer escolas, hospitais de qualidade, é possível a gente aumentar a qualidade da segurança pública dentro desses 700 bilhões de reais. Então, como é que a gente faz para um conjunto de coisas diminuir? Um exemplo disso daqui, existe um negócio no Brasil que é você arrecadar dinheiro de um jeito e obrigatoriamente gastar dinheiro
conforme você arrecada. É uma vinculação. O que eu arrecadei 1 bilhão de uma determinada linha de arrecadação. Eu sou obrigado a alocar esse 1 bilhão em determinada... Mas se eu quiser fazer isso por 800 milhões e economizar 200, você não pode. Então, essa vinculação da arrecadação com o gasto público é uma das coisas que precisam ser alteradas para dar liberdade para poder fazer a economia. E o último item é simplificação tributária. O Brasil não pode arrecadar mais, porque ninguém aguenta mais pagar imposto, e claro que no Brasil deficitário não pode arrecadar menos. Mas se a gente conseguir simplificar e tirar um pouco do imposto que vai para o governo federal e jogar para o estado e o município, o Brasil melhora. O Brasil melhora porque a gente certamente vai conseguir fazer com que os estados e municípios façam mais educação e saúde, porque são eles responsáveis pela educação, saúde e segurança até. Isso não está diretamente, segundo a Constituição do Brasil, ligado ao governo federal. O governo federal não tem escola básica, por exemplo. O governo federal não tem polícia militar dos estados. Então precisa redistribuir um pouco desse dinheiro aqui. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é essa agenda construtiva. A agenda construtiva é o que a gente já está fazendo de importante. Então eu acho que o volume de investimentos do Brasil, eu coloquei verde porque está muito positivo. Investimento estrangeiro direto no Brasil, recorde. Ou seja, não para de entrar dinheiro de investidores internacionais no Brasil. Eu não estou falando de investidor em bolsa, investidores de curto prazo, estou falando de investidores que estão investindo na nossa infraestrutura, que estão investindo para o Brasil crescer, para gerar emprego no Brasil, para arrecadar aqui no Brasil. Agronegócio pujante, recorde de safra, muito positivo. Infraestrutura. O governo está fazendo um trabalho brilhante em infraestrutura, com concessões e privatizações. É muito interessante o trabalho dos membros do governo nessa pasta, uma pasta que o Brasil vai voar. Sem infraestrutura o Brasil não é competitivo. Por falar em competitividade, algumas medidas para aumentar a produtividade, isso também está sendo um processo muito positivo. O Brasil está abrindo sua economia. 15 anos o Brasil negociando o acordo do Mercosul com a União Europeia. Em poucos meses, em 4, 5 meses, o Ministério das Relações Exteriores retomou a negociação e fechou esse acordo, abrindo um mercado de 350 milhões de consumidores europeus com muito dinheiro para poder comprar produtos brasileiros, e privatizações e concessões, que é extremamente importante para diminuir a atuação pública e vender ativos ganhando dinheiro, trazendo dinheiro para os cofres públicos e ao mesmo tempo melhorando a prestação de serviço para nós que precisamos desse serviço. Vamos lá, nos últimos minutos, vamos falar rapidinho aqui das previsões para a gente sair daqui com alguns dados na cabeça. Primeira coisa, toda vez que eu falar de PIB, tem uma aproximação do meu raciocínio aqui, mas muito intuitivo, eu quero que você pense o seguinte: quem é que vai colocar dinheiro na economia brasileira? Uma parte do dinheiro da economia brasileira vem X a exportação, M a importação, vem do saldo comercial. Esse saldo comercial está sendo ampliado, o Brasil está competitivo, o câmbio alto favorece esse comércio internacional, positivo esse ponto. Gasto do governo. Um Brasil sem dinheiro não é possível esperar que ele gaste com dinheiro. Não vamos esperar nada disso. Investimento, muito investimento. Essa é a grande mudança de governo, a grande transformação que eu queria chamar a nossa atenção. Nós estamos saindo de um eixo em que o financiamento era muito público, ou incentivado pelo público, o governo federal gastando dinheiro, o BNDES financiando, o limite disso é o limite do caixa, o limite da arrecadação, para um financiamento privado, que é infinito. Esse financiamento privado é o que precisa triunfar no Brasil. Isso está acontecendo. Isso vai ajudar a mover o PIB brasileiro. E por fim, consumo. O consumo melhora, o grande termômetro, a gente vai ter alguns termômetros agora, a gente está aqui na Black Friday, e o grande teste vai ser entender como é que vai ser os números dessa Black Friday, com os números do ano passado, Natal, para entender também, comparando como é que está o humor do consumidor. Aproveitando, se você estiver assistindo a gente, o Leeds tem uma campanha de Black Friday, não podia deixar de falar, 50% de desconto, imperdível, a maior promoção que o Leeds já fez. Você precisa dar uma olhada nisso, você vai se arrepender, inclusive porque meu curso inteiro de economia está lá, e quando acabar essa apresentação, eu vou botar essa apresentação para os nossos usuários, nossos alunos de Leeds, tá bom? Então o consumo é um ponto importante, vai melhorar, mas vai melhorar cada vez mais conforme o emprego melhorar. Então o emprego precisa melhorar para ajudar o consumo a melhorar. Então aqui, ter um pouco mais de cautela, mas o investimento vai puxar o consumo, não o consumo vai puxar o investimento. Então ano que vem, a gente deve ter um PIB com crescimento ao redor de 2%. Eu digo ao redor porque esses números vão modificar, se você ver minhas apresentações de outra data, esses números vão modificar um pouquinho. Vamos falar de emprego. O emprego vai diminuir com pouca força, não diminuir com muita força, e isso é normal. Normalmente,
isso aconteceu várias vezes, né? Em toda a economia acontece isso, o PIB ele responde primeiro que o emprego, tanto quando sobe a economia quanto desce a economia. Então, normalmente o PIB desaba, passa um tempinho, aí o emprego desaba. O PIB sobe, passa um tempinho, o emprego sobe. Então, isso vai acontecer. A boa notícia é, o PIB está indo. Se o PIB está indo, daqui a pouquinho o emprego vai. Tá? Então, a boa notícia é que o PIB vai, o emprego vai na cola. Não é tão rápido assim. Inflação. Não preciso nem comentar, o Brasil está num período de baixa inflação, né? Abaixo da meta de inflação. Nossa meta de inflação aproximadamente é 4,25, nós estamos com uma inflação de abaixo de 4, uma situação muito confortável, isso é muito bom, principalmente para as pessoas mais pobres, que mantêm seu poder de compra. Juros também é algo que a gente não precisa comentar, nós estamos com juros de 5%, com tendência de queda, tem uma discussão agora se ele vai cair, não vai cair, quanto vai cair, nossa expectativa é de um juros abaixo de 5%, na prática se ele for 4,5% ou 5% não faz diferença, certo? Nem para mim, nem para as empresas, muito mais o patamar que é importante para a gente. Então, menor inflação da história com menor juros da história, muito bom isso dá muita confiança para o Brasil. O câmbio, a gente tem um câmbio que está 4,20, ele não vai ser menor que 4, não tem visão para ser menor que 4. Isso é ruim para a gente que vai tirar férias, né? A gente fica, pô, era bom quando o câmbio era mais baixo, mas não é mais uma realidade. Né? Aquele câmbio baixo que a gente teve há muitos anos atrás não é realidade. O câmbio em 4 é de fato a realidade, tá? É isso que a gente tem que esperar do país. E setor externo, que é o balanço de pagamentos, é o quanto entra de dinheiro no Brasil versus quanto sai. O importante aqui é que entre mais dinheiro no Brasil. Estamos tranquilos com relação a isso. O Brasil possui reservas internacionais parrudas, em torno de 390 bilhões de dólares, mais os saldos positivos que ele carrega no seu balanço de pagamentos. Então é uma conta que gera muita segurança, muita confiança para garantir que investimentos externos entrem aqui no Brasil. Muito bem, você viu que eu estou positivo com os números. Agora, quais os riscos? Não, sempre tem risco, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essa bomba relógio é um exagero, não vai explodir, mas a gente sempre fica aqui prestando atenção nisso. Então vamos lá. Primeiro risco que eu queria falar é o risco do déficit fiscal e do déficit dos estados e municípios. Ele existe esse risco, os municípios estão sem dinheiro, os estados estão sem dinheiro e o governo federal está sem dinheiro. A forma mais fácil de resolver isso, para de gastar dinheiro com besteira, reforma do Estado, reforma administrativa, fundamental, tem que passar no Congresso, a gente tem que fazer pressão para isso passar no Congresso. E crescendo a economia, todo mundo arrecada mais. Ou seja, é natural que quanto maior o PIB, maior a arrecadação, né? E isso é positivo para os municípios e para os estados e para a própria União. Então a solução vem daqui, responsabilidade, a gente ser mais duro com relação à economia do governo, né? E fazer o país crescer. O mundo não ajuda muito, apesar do mundo ensaiar uma recuperação econômica, isso é muito importante. A China cresce no mesmo padrão que cresceu no passado retrasado. Estados Unidos, que vinha perdendo um pouco de fôlego, o último trimestre acelerou, levando aí para uma economia um crescimento de 2% ao ano. Esse trimestre é muito positivo, reverte um pouco as expectativas, são grandes motores. A Europa está estável, pelo menos não cresce, mas também não cai. Então, falando isso daqui, eu estou falando já de mais de 50% do PIB do mundo. Quer dizer, o PIB do mundo caminha para um crescimento. Né? Claro que o nosso grande problema são a guerra comercial dos Estados Unidos e China, que está numa fase morna, mas a qualquer momento pode se acirrar novamente. Aqui fica uma indefinição, um ponto de interrogação, que a gente vai precisar prestar atenção. Minhas considerações finais para a gente poder encerrar esse bate-papo é o seguinte. Primeiro, a recuperação do crescimento do Brasil depende, primeiro, de políticas econômicas que eliminem riscos e coloquem uma agenda positiva. Estamos fazendo. Então depende do Brasil, depende do governo brasileiro, depende de todo o time econômico que está no governo brasileiro e eles estão fazendo. Depende de governabilidade para implementar. Aconteceu. A gente viu uma forma de o Congresso assumir a responsabilidade, né? Os presidentes das duas casas comprometidos estão aprovando as medidas que são importantes para o Brasil. Depende principalmente do Brasil. Isso também é muito importante. Depende menos das outras nações. E aí eu termino aqui deixando vocês com uma mensagem positiva, uma mensagem de um Brasil que vai melhorar para 2020. Não é uma explosão, mas é uma melhora constante e, portanto, muito mais sólida. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.